Fala, galera do bem, tranquilão? Estamos aqui de novo para mais uma aula de Química do Amor. Eu queria agradecer a todo mundo aí pelo incentivo. O nosso Enem Solidário está sendo um sucesso, as pessoas estão dando feedback muito positivo para a gente, né? Entrando em contato com nossos professores para esclarecer as dúvidas, e isso é muito gratificante para a gente aqui do Instituto SCAC poder estar ajudando você, estudante, nesse momento de pandemia. E eu queria também agradecer ao nosso incentivador, Paulo Pretão, que cede o espaço para que a gente possa desenvolver esse lindo projeto aqui, e a coordenação do professor Rafael. E como é de prate, solta a vinheta, Rafael! Fala, galera do bem, olha nós de novo aí. A aula de Química do Amor de hoje nós iremos falar de misturas. O que são misturas? Misturas nada mais é que a composição de duas substâncias ou mais em um sistema químico. No nosso planeta, todas as entidades que existem, tudo que é composto pelo nosso planeta é composto por misturas, Existem poucas substâncias que são feitas apenas por um único composto, como por exemplo o diamante, O diamante é um composto único de moléculas de carbono, assim como o petróleo. Mas a maioria das substâncias que existem no nosso planeta são compostas por duas ou mais moléculas, dois ou mais componentes de átomos que compõem eles. E essas misturas elas podem ser misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas em que não ocorre a observação de diferença de fases. E as misturas heterogêneas são aquelas misturas que a gente observa a diferença de fases. O que são fases? Eu vou dar um exemplo prático para você. Se eu tiver aqui na minha frente um copo com água e eu colocar nesse copo de água uma colher de açúcar ou de sal e misturar, nós não vamos conseguir olhar a olho nu as moléculas, as pedrinhas de sal ou as pedrinhas de açúcar dissolvidas, na minha quantidade de água desse copo. Ou seja, eu fiz um sistema que é composto por uma mistura homogênea. Eu não observo o quê? A presença de fases diferentes dessas duas substâncias. Diferentemente, se eu colocar substâncias que não se dissolvem, por exemplo, a água e o óleo, eu vou observar a presença de fases. Então, se eu tiver um copo com água e colocar óleo nesse copo, eu vou observar o quê? As duas substâncias, o óleo e a água. E é interessante citar também que até nas misturas homogêneas existe um coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade de partículas em gramas ou em mol de uma substância, de um soluto que eu consigo dissolver no solvente. Ou seja, se eu tiver 1 litro de água, vai ter uma determinada quantidade de sal ou de açúcar que eu vou colocar nesse sistema que eu não vou conseguir dissolver, o sal ou açúcar naquele sistema. Quer dizer que o coeficiente de solubilidade de 1 litro de água é um valor determinado, ok? E existem algumas situações, alguns fatores que podem aumentar o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, a temperatura e a pressão. Mas esse é assunto para a próxima aula. Então, galera, como eu estava dizendo para vocês, nós temos diversas substâncias, que elas vão compor um sistema de misturas homogêneas e heterogêneas. E eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder estar discutindo. Olha só, nós temos aqui o sangue, o leite, e aqui 1 litro de água com 50 gramas de sal, de NaCl. Então vamos lá, o sangue. O tecido sanguíneo nosso é uma mistura homogênea ou heterogênea? Eu consigo observar fases no sangue, se eu tiver um tubo com sangue? Pô, galera, a olho nu eu não consigo observar que existem componentes sanguíneos. Mas se eu levar esse sangue para o microscópio, eu vou conseguir observar a presença de células do tecido sanguíneo, monócito, macrófagos e outras propriedades, outras substâncias que compõem o nosso tecido sanguíneo. Então, a olho nu, o sangue parece ser uma mistura homogênea, mas o sangue é uma substância heterogênea. É uma substância heterogênea. O leite, 1 litro de leite, um copo com leite, eu consigo observar a presença de substâncias no leite. A olho nu, galera, o leite ele parece ser uma substância
homogênea. Mas se eu pegar o leite e levar no microscópio, eu vou ver a presença de proteínas, de caseína, vou ver a presença de gordura, né? De outras substâncias que compõem o leite. Então, o leite também é uma substância heterogênea, ok? E 1 litro de água contendo 50 gramas de NaCl. Isso vai compor uma substância homogênea ou heterogênea? Pensando bem, galera, olha só. Quando eu tenho esse sistema contendo 1 litro de água com 50 gramas de sal, né? Esse sal ele vai ser dissolvido pelo solvente 1 litro de água, porque as moléculas de água, elas possuem uma característica de ser polar, de ter uma polaridade. Então a molécula de água é composta por H2O, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E na parte onde está o oxigênio na molécula de água é a parte que compõe a parte negativa. E a parte que estão os hidrogênios são as partes positivas. Por quê? Porque existe a doação de elétrons, né? Esses hidrogênios irão doar os elétrons para o oxigênio e a molécula de água vai apresentar cargas, ela vai ser polar. Portanto, a molécula de água, né? A água é o solvente universal porque ela é capaz de dissolver substâncias que também são polares. Então, o sal de cozinha, ele tem polaridade, ele é dissolvido quando ele entra em contato com a água. A água irá retirar as moléculas que são de cargas positivas, então o lado oxigênio vai ter interação, afinidade com o sódio, que tem carga positiva, e o cloro, que tem carga negativa, vai ter interação com a parte da molécula, né, da água que compõe o hidrogênio. E nesse processo vai o quê? Vai separar essas duas substâncias, né, o sódio e o cloro, e ele vai ser dissolvido. E a olho nu eu não consigo observar e nem por microscopia, porque eu não vou conseguir observar o átomo que está dissolvido. Entenderam a diferença? Então, galera, a gente consegue calcular por essas 3 fórmulas mais usuais, né, a concentração de um solvente no soluto. Então, nós temos a concentração comum, a concentração molar ou molaridade e a densidade, ok? A concentração comum é a concentração de partículas dissolvida numa unidade de solvente. E essa fórmula, né, para todas as fórmulas, a massa da concentração, né, para esse cálculo, a massa vai ser sempre em gramas. E o volume vai ser sempre em litros, né? Então, massa sempre em gramas e o volume sempre em litros, ok? Então, olha aqui esse exemplo aqui dessa unidade aqui, desse sistema. Nesse sistema aqui, galera, eu tenho 250 ml de água e foi dissolvido, eu taquei aqui dentro aqui, 50 gramas de sal. Então, qual que é a concentração comum aqui desse sistema? Então é só aplicar a fórmula aqui, ó. Então, a concentração comum aqui é igual a massa em gramas, 50 gramas, dividido pelo volume em litros, né? 250 ml. Quanto equivale 250 ml em 1 litro? Né? 0,250. Se tiver dúvida, faz regra de 3, né, galera? 1 litro, só fazer regra de 3 aqui, ó. 1 litro equivale a 1000 ml, né? 1000 ml. Quantos litros, X litros, equivale a 250 ml? Ora, bolas, é só eu dividir, né? 250 por 1000, né, galera? Então é fácil, corta aqui o zero aqui e ando com a casa aqui, 0,25 ou 0,250, né? Que é o que eu fiz aqui. Então, essa divisão aqui para a concentração comum, então 50 gramas de sal está diluído em 250 ml de água, né? E o valor aqui, essa divisão aqui, dá 200 gramas por litro. Então, a concentração comum aqui é 200 gramas por litro de NaCl. Já para a concentração molar, galera, tem que exigir um pouco de atenção. Por quê? Porque a fórmula de concentração molar, eu vou fazer a relação de partículas
contida no sistema. Então, o mol, ou a molaridade, é uma unidade de medida, assim como o metro, assim como o litro, só que é uma unidade de medida de quê? De átomos, de partículas. Quer dizer que quantas partículas, quantos átomos contém naquele 1 mol. Então, 1 mol é a unidade de quantidade de partículas que tem, que é a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Isso aqui vai ser assunto de uma próxima aula que a gente vai estar citando aqui. Então, a unidade de medida aqui, que eu vou considerar, é o mol. Então, a fórmula para concentração molar é molaridade é igual a massa é sempre dada em gramas, dividido pelo PM, que é o peso molecular, vezes o volume, que é em litros. Nossa, uai, professor, confundiu tudo agora. Não, confundi nada, é fácil. Vamos voltar aqui para o nosso sistema novamente. Qual que é a concentração molar do meu sistema em que eu tenho 250 ml de água, contidos nele 50 gramas de sal? Ah, então a massa vai ser 50 gramas, né? 50 gramas. E o peso molecular? Uai, como é que eu sei o peso molecular? Olha na tabela periódica. Então, o sódio, 1 mol de sódio, ou seja, né, quanto que pesa 1 mol de sódio? Pesa 23 gramas. Então, o sódio ele tem a massa de 23, lá na tabela periódica. Ó, colocando aqui, ó, o sódio, ok? E o cloro, ele também tem o peso molecular dele, que é de 35 gramas. Então, quer dizer que 1 mol de sódio pesa 23 gramas e 1 mol de cloro pesa o quê? 35 gramas. Então, somando tudo aqui, dá 58. É 23, alguma coisa, tá? 35, alguma coisa, tá, galera? Eu tô arredondando aqui. Então, 1 mol de NaCl é o quê? 58 gramas. Vezes o quê? O volume que é dado em litros. Já fizemos a conta aqui, sabemos que 250 ml equivale a 0,250 litros, ok? Atenção aqui que eu vou cortar gramas por gramas, porque a unidade vai ser mol por litros, né? Então, essa conta aqui dá multiplicação aqui vai dar 14 e o valor total aqui vai ser, 1 minuto, bingo! 34, 3,448 mol por litros, ok? Então, eu não chego a ter 1 mol, eu tenho dissolvido aqui 3,448 mols em 1 litro de NaCl, nesse cálculo aqui de concentração molar. E para finalizar, galera, a densidade. Olha só que legal, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Uai! Eu já vi esse trem aqui, ó. Densidade é igual a concentração? A fórmula é igual, mas a ideia é diferente. Não, é diferente. Vamos pensar. Eu tenho um cubo de 1 metro quadrado de chumbo e eu tenho um cubo de 1 metro quadrado de isopor. Qual dos dois pesa mais? O chumbo, porque o chumbo é uma molécula, né? O metal chumbo, né? É mais denso do que o isopor, ok? Então, eles ocupam o mesmo espaço, né? Um cubo de 1 metro quadrado de isopor e um cubo de 1 metro quadrado de chumbo, eles ocupam o mesmo espaço no nosso universo, né? Eles estão ocupando o mesmo espaço, 1 metro quadrado. Porém, o peso deles é diferente, porque a densidade do chumbo é diferente. Ah, então a densidade, a fórmula é igual, mas ela vai ser diferente para quê? Para diferentes partículas, ok? Então, o cálculo da densidade aqui vai ser semelhante com o cálculo da concentração comum. Os valores vão ser o mesmo, mas os valores vão ser o quê? Em densidades, né? Densidade grama por litro. Da mesma forma, densidade é igual a massa em gramas dividido pelo volume em litros, ok? Da mesma forma, 50 gramas dividido por 0,250
litros, ok? E os valores que vão dar aqui vai dar o que? 200 gramas por litro, ok? Que são os valores da densidade nesse sistema aqui, ok? Então, galera do bem, esses cálculos aqui são os cálculos mais práticos, né, para se calcular a concentração, né, de solventes dissolvidos no soluto, né? E nós temos que levar em consideração que nós temos misturas que elas são homogêneas e heterogêneas. Eu vou colocar aqui no final do vídeo aqui algumas figuras ilustrativas, né, de substâncias que estão em sistemas homogêneos e sistemas que estão heterogêneos, para ficar mais claro o entendimento de vocês, ok? No mais, muito obrigado por todo mundo aí, valeu, e na próxima aula a gente discute mais esse tema, falou? É nóis!